amigos, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto esse no qual a gente promove os estudos dos livros da coleção Fonte Viva, atualmente com o livro Pão Nosso, né? Hoje nós teremos como tema o capítulo 115, A Porta, mas como é de costume a gente sempre inicia nosso estudo, nosso breve estudo, com uma oração, pedindo a Deus, nosso Pai, e a toda a espiritualidade que nos assiste nesse nosso estudo, que nos ajude a encontrar dentro dessa mensagem aquele contexto que possa nos incrementar a marcha, que possa nos incentivar a buscar cada vez mais recursos, os nossos próprios recursos, para que sejamos mais produtivos na nossa caminhada de evolução espiritual e que possamos auxiliar não só a nós mesmos, mas todos aqueles que estão à nossa volta, principalmente com o nosso exemplo. E a mensagem de hoje, o capítulo 115, tem como título A Porta, que vai nos dar um bom conteúdo para que a gente possa discorrer brevemente sobre ela. A porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível que lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem às margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque das feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos? Assim ocorre com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprevidência? Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes árbitros arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a velha ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Essa passagem nos traz uma mensagem que nos mostra nitidamente aonde nós devemos nortear a nossa caminhada, a nossa jornada. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus veio para o meio de nós para ser a nossa salvação. Muitas vezes a gente, sobre outras orientações religiosas, né, nós falamos que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Mas a gente esquece que é através do exemplo de vida do Cristo que Ele nos mostrou como é possível que nós alcancemos a nossa salvação. É necessário que a gente enxergue pelo exemplo de vida do Cristo que Ele teve na Terra enquanto encarnado aqui conosco, que nós podemos sim ter uma conduta muito mais adequada à nossa caminhada, buscando aquilo que realmente nos fará crescer enquanto espíritos. A morte dele na cruz, ela se deu porque nós não suportávamos a beleza e a dedicação com a qual ele colocava em prática a sua grande mensagem, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele se despendeu, ele se dedicou exclusivamente
a criar um ambiente em que o amor a si mesmo e ao próximo, e principalmente a Deus, né, a referência para com Deus, pudesse produzir frutos os mais belos possíveis, né? Passagens não nos faltam, exemplos não nos faltam, né? De que ele se dedicou ao próximo como a si mesmo, né? E quis levar a salvação para aquele que muitos de nós já tínhamos condenado. E essa é a caminhada que nós temos a fazer. Essa é a porta que nós temos que cruzar. Ele é o caminho. Jesus é o nosso caminho. O exemplo dele de vida é o nosso caminho. E muitas vezes, por nós estarmos inseridos em meio à materialidade ainda, nós nos perdemos com os caprichos que esse mundo nos oferece. Nós estamos inseridos na materialidade, devemos viver nela sim, mas a nossa referência principal deve ser o exemplo do Cristo. Deve ser a nossa evolução espiritual, que esse era o maior propósito que ele quis nos ensinar. Se nós nos apegarmos muito às questões materiais, o que é de material, no momento em que nós não estivermos mais presentes nesse plano, nós não levaremos nada. Mas o bom uso que nós fizermos de todos esses recursos materiais, dos quais nós tivemos a oportunidade de usufruir, e cada um tem a sua oportunidade, da sua forma, no seu tempo, à sua maneira, né? E nós devemos sim usar bem os recursos que nos são destinados, que nos são oferecidos aqui nesse plano material, mas nós não devemos nos apegar a essas questões materiais, aos caprichos que o plano material nos oferece. Nós devemos, usando esses recursos, sim, nós devemos usar esses recursos, sim, mas sempre com a consciência de que o nosso desenvolvimento, de tudo aquilo que nós precisamos buscar, está no plano espiritual. O nosso objetivo maior é o plano espiritual, é a evolução espiritual. Porque enquanto matéria, enquanto homens, mulheres encarnados aqui nesse plano, nós teremos um prazo de validade. Nós estaremos aqui por um tempo determinado. Mas enquanto espíritos, nós seremos eternos, né? Nós viveremos por toda a eternidade. Para quem crê na reencarnação, como a doutrina espírita, né? Teremos tantas outras oportunidades para experimentarmos a vida na matéria, porque ela é o nosso mecanismo de desenvolvimento. É através da experiência material que nós conseguimos realmente lapidar as nossas arestas e fazer com que cada vez nos tornemos mais etéreos, mais limpos, mais livres dessa materialidade, rumo ao nosso crescimento espiritual. Até que um dia nós não teremos mais a necessidade de experimentar essa vida na matéria. O que já acontece com tantos outros espíritos, e o nosso exemplo maior é o Cristo. Ele não é necessário que ele esteja mais nesse plano, ele já evoluiu tudo que ele precisava evoluir. Ele mesmo fala que ele não é perfeito. Quantas passagens ele nos fala que não é perfeito. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é a porta. É através do seu exemplo de vida que nós conseguiríamos cruzar essa porta que nós tanto desejamos, né? E como o texto nos diz, né? Nós não devemos ser imprevidentes, nós devemos ser muito observadores, porque se nós estamos aqui na materialidade é porque nós precisamos vivenciar as experiências daqui. Mas é com esse norte, né, através de enxergar o Jesus como caminho, como a porta, é que nós realmente faremos os bons usos, o bom uso dos recursos materiais que nos são oferecidos nesse momento. Então que a gente possa estar muito atento para não nos desviarmos do nosso caminho, para não nos desviarmos dos nossos propósitos, e o nosso propósito maior deve ser a nossa evolução espiritual, né? Auxiliando ao máximo todos aqueles que estão à nossa volta, cumprindo o nosso papel neste momento da humanidade, que cada um tem que desempenhar um papel importantíssimo, de maior ou menor ordem de impacto em torno do ambiente no qual está inserido, mas todos os papéis são importantes, todos os papéis são fundamentais. Por isso a gente não deve ficar observando o pasto do vizinho, né? Essas pastagens verdes que a gente enxerga na nossa caminhada, que tem um potencial muito grande de nos desviar da nossa rota. Que nós possamos nos manter alinhados à nossa rota, mesmo com todos os estímulos, com todas as provocações, com todos os desejos que surgem, né, à nossa volta, né, tudo aquilo que nos impressiona à nossa volta,
mas que nós não percamos o nosso rumo, que nós não nos desalinhemos com o nosso propósito, que nos mantenhamos firmes na nossa caminhada, para que a gente possa ser o mais produtivo possível e assim influenciar de maneira mais positiva o nosso entorno, o mundo à nossa volta, seja ele um mundo enorme ou seja ele um mundo pequenininho, mas que se nós fizermos a nossa caminhada da forma mais adequada possível, nós estaremos fazendo a nossa parte e estaremos influenciando todos aqueles que estão à nossa volta da melhor forma possível. Então, que nós possamos jamais perder o foco nessa porta na qual todos nós teremos que cruzar. Cada um terá o seu tempo, mas que nós não nos percamos com os caprichos, com as belezas que surgem à nossa volta, com o propósito de nos desvirtuar desse caminho, dessa porta, desse objetivo. Que tenhamos o Jesus como a nossa verdadeira porta, que tenhamos Jesus como nosso exemplo, como ele mesmo nos disse, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que nós conheçamos mais profundamente a vida de Jesus, para que a gente possa extrair dessa vida os recursos que podem nos auxiliar na nossa caminhada individual de cada um, para que o nosso coletivo possa alcançar o nosso objetivo cada vez mais rápido. Cada um compartilhando a sua experiência com o próximo, auxiliando o próximo como necessário, mas jamais esquecendo que é preciso que cada um de nós cuide da sua própria caminhada, e é através da sua própria caminhada que nós conseguiremos alcançar aquilo que a gente tanto deseja, que é estar próximo de Deus, que é cada vez mais próximos de Deus, através da nossa transformação individual, né? Nós somos, sim, imagem e semelhança dele. Nós ainda não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. E quem nos mostra esse caminho de um dia nos tornarmos perfeitos é o Cristo, através do seu exemplo. Por isso que ele é a porta que nós precisamos mirar, e é essa porta que nós devemos cruzar através do nosso próprio esforço. Um grande abraço a todos, até a próxima. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham e pedimos que sempre compartilhem as nossas mensagens, caso vocês sentirem que essas mensagens realmente toquem aos ouvintes de alguma forma, né? E que a gente possa caminhar juntos, cada vez mais sólidos, cada vez mais consistentes nos nossos passos e cada vez mais conscientes de tudo aquilo que a gente realmente deve buscar. Fiquem com Deus e até a próxima.